Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu, que neste ano tem como tema Política Pública e Segmentação de Mercado em Turismo. Organizado e realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos, o IDESTUR, e pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, em parceria com a Universidade do Oeste do Paraná e apoio de universidades de todo o Brasil, destacamos a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, a Universidade Federal do Paraná, a UFPR, Universidade Estadual Paulista, Unesp, a Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Integram a lista de eventos complementares do Festival das Cataratas. Consolidado como um dos principais eventos técnicos científicos em turismo no Brasil, o Fórum assume uma posição de destaque no cenário nacional na iniciação científica em turismo. Neste momento, convidamos as seguintes autoridades para representar as instituições de apoio e do evento. O senhor Paulo Angeli, um dos idealizadores do Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu. Ele está pedindo para dizer que é meu pai. Quero chamar também a presidente da Comissão Científica do Fórum, a professora Sara Joana Gadotti dos Anjos. O professor Francisco dos Anjos, representando o Comitê Científico do 16º Fórum Internacional de Turismo Iguaçu e a Universidade do Vale do Itajaí. Quero chamar também a professora Aline Patrícia Reis, neste ato, representando a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, instituição parceira do Fórum. A professora Alice Leotti Silva, representando a Universidade Federal do Pampa. A professora Melise de Lima Pereira, neste ato, representando a Universidade Federal do Paraná, instituição apoiadora do Fórum. O professor Fábio Luciano Violim, neste ato, representando a Universidade Estadual Paulista, Unesp, instituição apoiadora do Fórum. Professora Edileuza Lobato da Cunha, neste ato, representando a Universidade Federal do Estado do Amazonas. Estadual, desculpa. O professor Coriolano Chaves Borges Filho, neste ato, representando a Universidade Federal de Pelotas, instituição apoiadora do Fórum. A professora Lucimari Acosta Pereira, neste ato, representando a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, também instituição apoiadora do Fórum. Também. O professor Leandro Batista, neste ato, representando a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, instituição apoiadora do Fórum. Agradecemos a parceria necessária para o desenvolvimento do evento, agradecemos ao apoio das seguintes instituições: a Universidade Federal do Paraná, UFPR, Universidade Estadual Paulista, Unesp, Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Universidade Federal UFPEL, de Ponta Grossa, UG, Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro.
Um agradecimento especial à instituição patrocinadora do evento. E, neste momento, convidamos a todos para assistir o vídeo do nosso patrocinador, a Itaipu Binacional. Itaipu já produziu mais de 2 bilhões e 800 milhões de megawatts-hora, gerando mega transformações para o Brasil. Mega responsabilidade com as matas ciliares e a nossa fauna. Mega sustentabilidade com a maior geração absoluta de energia renovável em todo o mundo. Por tudo isso, Itaipu vai sediar alguns dos mais importantes eventos sobre energia limpa do mundo. Um mega reconhecimento. Itaipu, muito mais que energia. Passamos, neste momento, ao pronunciamento de um dos idealizadores do Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu, o senhor Paulo Ângeli. Bom dia. Já começamos com pequenos probleminhas, né, no som, mas a questão, o legal é que nos eventos isso sempre acontece. Eu sempre falo para o pessoal, a gente tem que estar preparado, né, porque não tem jeito. Sempre acontece alguma coisa legal para animar o ambiente, né? Bom dia a todos mais uma vez, bom dia, professores, bom dia, participantes, alunos, gente que veio aqui nos prestigiar, nos visitar. É uma honra, mais uma vez, receber vocês. 17 anos de fórum, 17 anos de fórum, sabe? Nós temos muitas lembranças, muitas imagens, como que vocês viram ali, que realmente encantam e algumas até emocionam, né? Eu sempre comentei com o professor Francisco e a professora Sara da animação no momento da confraternização e dos resultados, né, dos trabalhos, que eu nunca perdi, porque realmente é a parte legal de todo o processo, né? Aquela expectativa, quem foi, quem não foi. E tudo isso, né, a dedicação de vocês, a participação de vocês, a participação dos professores das universidades, algumas se destacaram, eu não vou citar o nome, né, mas vocês sabem que algumas, realmente, quando chega no final, que a gente vai começar a fazer a avaliação dos trabalhos, algumas se destacam, e isso é muito bom, porque isso causa uma competitividade que nós entendemos que é muito salutar na preparação dos alunos para o mercado, né? E o Festival de Turismo, o Fórum de Turismo, juntos, eles são isso, né? É a academia interagindo com o mercado. Por isso que nós temos essa feira enorme no lado, e por isso que vocês vão ter acesso à feira também, depois de terminado o fórum, né? Para conhecer e interagir com o mercado. Mais uma vez, a participação de vocês, a dedicação de vocês, o apoio das universidades como um todo, é que transformaram o Fórum no maior evento técnico-científico de turismo do Brasil. Eu tenho um orgulho muito grande disso. E também eu quero convidar vocês a aproveitar os atrativos de Foz do Iguaçu, né? Nos momentos, vão visitar, vão passear, vão conhecer. Nós temos muitas novidades, né, que realmente vão encantar vocês. E não esqueçam, né, até para terminar, que o próximo fórum nós retornamos para o mês de junho, né, professor Francisco, professora Sara. Retornamos para a nossa data oficial. Então, vocês, depois que nós terminarmos o fórum, vocês têm 6 meses para se preparar e voltar para cá de novo, que nós vamos estar esperando vocês. Obrigado. Passamos a palavra para a presidente da Comissão Científica do Fórum, a professora doutora Sara Joana Gadotti dos Anjos. Boa tarde a todos e todas, né? Muito feliz em rever as pessoas, né? Esse evento totalmente presencial, foi esse o objetivo. A gente, lá atrás, quis realmente que ele fosse presencial, para que a gente pudesse se ver de novo. Olha, meia horinha, já fiz vários contatos, já conversei, já discutimos coisas para fazer, e esse evento é isso, né? Não é só as pessoas que estão aqui, né? Nós estamos com as universidades apoiadoras, que têm nos auxiliado o evento, ele é gigante por detrás, o próprio IDESTUR, o Paulo à frente desse evento, né? Então, todas as equipes que nos auxiliaram em todas as avaliações, avaliei também trabalhos, também coordenei
vários GTs na parte de avaliação. Então, eu estou muito feliz pela qualidade dos artigos, né, qualidade das avaliações, então os avaliadores dessas instituições que se dispuseram, né. Então, ele é gigante, é um evento gigante e a gente quer retomar esse presencial. Foz é um destino maravilhoso, né, em termos de Brasil, muito forte, né. Estava comentando com o Paulo agora como Foz melhorou, o aeroporto, a infraestrutura está de novo com investimento, então é investimento e é uma região realmente com grande potencial. Por isso que a gente não sai de Foz e nunca vai sair de Foz, só se o Paulo mandar a gente embora, né? Mandar todos nós embora, mas acho que ele não vai mandar todos nós embora, né? Então, quero agradecer, quero dizer que vão ser, desde a palestra de abertura, vamos ter 2 palestras, uma online com a espanhola, realmente ela é uma sumidade no tema. Espanhol não é difícil, pessoal, eu sei que todos vão entender, muito fácil entender. Ela já esteve no Brasil, né, em outros momentos, mas nesse momento não é possível, então eu quero que vocês aproveitem tudo que puderem. Nós vamos ter um espaço para que todos fiquem aqui vendo a Copa, né? Eu sei que a Carol programou esse espaço, que nós vamos estar assistindo a Copa todos juntos, para depois seguir o evento, né? Os prêmios continuam, né? O Idestur aí com os recursos para os prêmios, e eu estou muito feliz em vê-los e quero também ver os trabalhos e apresentações. Peço um pouco de desculpa que eu não vou poder estar muito tempo sentada, fiz uma cirurgia de 20 dias, né? Mas vou estar por aí. Gostaria de estar sentada em todas as salas assistindo. Então, agradeço imensamente a presença de vocês, né? E aproveitem, eu só posso dizer isso, aproveitem o máximo, né? Se na minha graduação tivesse um evento desse, eu estaria muito feliz, mas na minha época não tinha. Então, aproveitem ao máximo, todos nós estamos aqui, né? Tem muito professor, vocês querem conversar, conversem com quem está aqui, online é um pouco mais complicado. Então, aproveitem ao máximo e desejo todos muito sucesso e vamos ver quem vão ser os premiados que vão sair com o cheque, né? Nós vamos estar aqui amanhã à tarde entregando. Então, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço e um bom evento, então, para todos. Neste momento, passamos a palavra ao professor Francisco dos Anjos, representando o Comitê Científico do 16º Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu. Bom dia a todos. Né? Você estava indo na moda do boa tarde, aqui é a segunda. Cumprimento o Paulo, né, nosso parceiro há 11 anos, né, do evento. Nós chegamos aqui junto com o Sérgio, né, aqui presente em 2012, com a proposta do Paulo de nacionalizar o evento, não no sentido de que a UNOeste não pudesse fazer isso, mas com a parceria a gente pudesse ampliar. E desde esse momento nós estamos junto com a UNOeste fazendo esse trabalho. Já passamos por vários aqui, todos estão presentes. Hoje a Aline está aqui na mesa. Na época a Aline, salvo engano, era aluna do mestrado nossa, quando o Sérgio foi para lá. Já tinha terminado? Tá. Eu queria até resgatar um pouco essa coisa, né, de alunos, né? Eu estava tentando ver a Lucimari, se ela já chegou. Está no credenciamento, que veio para cá como bolsista de iniciação científica, prestando trabalhos, e hoje vem para cá, esse ano, como professora doutora, né? E vários de nós, como o exemplo da Aline, na época já mestre, hoje a doutora, professora, e está coordenando aqui os trabalhos. O 16º Fórum, nós estamos aqui desde o 5º Fórum, né, trabalhando junto com a UNOeste, e a proposta era ampliar esse fórum para o máximo possível de universidades. Então, aqui a gente tem uma mesa grande, a gente já chegou, né, Paulo, nesse momento, já chegou num momento muito parecido com esse, antes da crise, né, da Covid. A gente deu alguns passos atrás, resgatou algumas coisas e está voltando a ampliar. Então, é um grande sucesso. A gente está com essa mesa cheia no sentido de representação. Nós temos outras universidades que
por conta desse processo, não formalizaram, mas que são parceiras, né? Federal de Santa Maria, Instituto Federal do Mato Grosso, vários outros, tá? São parceiros do fórum, e a nossa proposta é que o ano que vem a gente consiga, já em junho, ter um evento ainda maior e voltar aos momentos que a gente tinha. Para os alunos que estão iniciando pela primeira vez, espero que daqui a 5, 10 anos nós vejamos vocês aqui. O Fórum tem como objetivo fortalecer a área de turismo, desde a graduação até o doutorado. Nós tínhamos aqui, junto com o Sérgio, apenas trabalhos de iniciação científica, alguns de pós-graduação. Hoje nós temos um evento que recebe artigos científicos, recebe resumos expandidos, recebe relatos de experiências nessa relação prática e teoria que o Paulo sempre nos pediu para fazer, e começamos, a partir do ano passado, principalmente com o fomento, né, Edileuza, da UEA, com os ensaios teóricos, onde a gente começou a receber trabalhos de doutorado, só de tese, para discutir, Rosângela, teoria. Então, o evento tem essa proposta, e também a proposta de que as universidades parceiras ganhem cada vez mais protagonismo, né? Eu estava falando com a professora Rosângela ainda há pouco, assim, aos poucos a gente vai se afastando, e essa turma nova, que é quase todos doutores aqui na mesa, né? Em 2012, 13, Paulo, a gente não tinha nenhum, né? E hoje a gente só tem doutor aqui na mesa, nós temos uma quantidade muito grande de doutores, então o fórum... quase todos. E então a proposta é fortalecer cada vez mais o evento e democratizar cada vez mais. Acho que o Brasil está precisando, né, depois de tantos os momentos de crise, de volta à democracia, e nós precisamos democratizar o ambiente universitário e fortalecer aquilo que o Paulo sempre nos cobrou, a relação com o mercado, né? Esse fórum é um fórum de relação teoria e prática, e ele é fundamental que ele continue nesse sentido. Obrigado a todos pela presença e que tenhamos um bom fórum. Neste momento, desfazemos a mesa de autoridades. E agora convidamos o professor doutor Francisco Antônio dos Anjos para mediar a palestra da professora Maria Velasco Gonzalez, secretária de gabinete do secretário de Estado do Turismo da Espanha. Neste momento, de modo remoto, convidamos a professora Maria Velasco Gonzalez para ministrar a palestra Política Pública e Turismo na Espanha. Pessoal, estamos fazendo o link com a professora Maria. A professora Maria Velasco, né, fazendo uma apresentação informal dela, quem já veio para o fórum outras vezes, já ouviu ela falar. A professora Maria Velasco, eu acho que isso é fundamental para que a gente entenda, né, essa relação, e por isso a mesa de hoje faz essa relação dela com um representante do Ministério do Turismo. Ela é professora da Universidade Complutense de Madrid. Ela é professora da área de ciência política, tá? E ela vem trabalhando já há algumas décadas com governança e planejamento do turismo. Ela tem uma boa relação com o Brasil, porque ela já orientou alguns professores
ela já orientou alguns professores brasileiros que foram fazer doutorado na Espanha com ela e tem uma forte relação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a Universidade Federal Fluminense e com a Univale, com a Universidade do Vale do Itajaí, porque onde ela já coorientou trabalhos de doutorado. Toda essa carreira acadêmica da professora Maria Velasco dentro da Universidade Complutense de Madrid foi, agora nos últimos 3 anos, associada à participação dela no governo federal, digamos assim, né, no Ministério de Economia da Espanha. O turismo na Espanha, ele é vinculado ao Ministério da Economia, é uma secretaria nacional, e a professora Maria Velasco foi convidada há 2 anos e meio atrás para participar das políticas públicas nacionais, participando diretamente do gabinete do secretário nacional. Então, para nós doutores aqui, mestres aqui, professores aqui, é um grande desafio para nós quando nós vamos sair do nosso mundo, né, nosso cercado da universidade e nos abrimos para trabalhar numa instituição. Além disso, tem toda uma questão política, tem outras questões que se colocam e que às vezes nos dão esse receio. Então, imagine uma professora catedrática como a professora Velasco sair do mundo confortável da universidade e ir para o governo. E é isso que a professora fez, e ela já veio aqui bem nessa transição, onde ela estava participando. Então, para os alunos da graduação, é fundamental essa relação que a gente tem do mercado com a universidade, mas não é só no turismo que essa dificuldade, às vezes, se instala. Então, nós pedimos para a professora Maria Velasco vir esse ano, online, porque agora ela está no governo, fica bem complicado ela sair, né? Ela participou de toda a transição, para nos falar um pouco sobre a experiência que ela está tendo na Secretaria Nacional de Turismo. Tá? É uma professora considerada muito importante na área de governança, né? É uma das professoras mais citadas na área de governança, então, academicamente, extremamente reconhecida, tá? No Brasil, na Espanha, em Portugal, no Canadá, e que parou a sua carreira, está afastada mesmo da universidade, fazendo só algumas atividades, naturalmente, para a Secretaria Nacional, que seria o nosso ministério. A professora já conseguiram o link, é isso, né? Sara e Carol? Podemos chamar a professora Maria? Ainda não? Chegou a pessoa que eu tinha falado agora há pouco, dando o exemplo, a professora doutora Lucimari, professora da FURG, que chegou aqui como alguns de vocês, graduandos, alunas de iniciação científica, apresentando o seu trabalho, e hoje já entra aplaudida como doutora, professora. Estamos com um probleminha de... não, beleza. Pessoal, a parte de governança no Brasil, que a gente se propõe a discutir nesse evento, está relacionado com a parte de segmentação de mercado. Então, nós começamos o evento hoje falando de governança, Ministério do Turismo no Brasil e Secretaria Nacional de Turismo, Ministério, né? Secretaria Nacional de Turismo da Espanha, e nós vamos terminar o evento com a relação da segmentação de mercado. Por que essa provocação, né, do A para o B? Primeiro, porque nós tivemos aí uma crise institucional, onde o Ministério do Turismo no Brasil e a Secretaria Nacional da Espanha teve que enfrentar uma crise institucional muito forte, e a Espanha, particularmente, recebeu muitos recursos da União Europeia e um programa que foi instalado nos países europeus para a recuperação do turismo durante a crise.
Tá? Então, nós temos um momento muito importante da gente olhar para trás e ver como é que a gente vê esse turismo pós-pandemia, mas no sentido de quebrar esse movimento de crise. E logo depois vamos ter o representante do nosso ministério falando disso. Pessoal, professora Maria Velasco, nossa colega já de alguns projetos de orientação, estou muito feliz de estar aqui com a sua presença e eu deixo a professora aí livre para os nossos alunos e professores aqui ouvir a sua fala. Mais uma vez, em nome da toda a Comissão Científica do evento, da professora Sara e da sua equipe, nós agradecemos o aceite do seu convite. Buenas tardes aquí. Quiero, antes de entrar en el tema, pues agradecer la invitación al profesor Francisco dos Anjos, a la profesora Sara, que también está por allí. Quiero agradecer a la universidad y al foro, ¿no? En el que he participado ya algunas otras veces. Os voy a tratar de contar qué estamos intentando hacer, ¿no? en este momento en España. Y para eso os voy a, muy brevemente, vamos a ponernos un poco en situación, ¿no? Muy brevemente, cómo era el turismo hasta la llegada de la pandemia, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que, desde mi punto de vista, el turismo es un fenómeno nuevo, al menos lo es en la escala que nosotros observamos y que tiene que ver con muchos factores, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, con un factor central que es con el reconocimiento de los derechos laborales que permiten durante el siglo XX la extensión del concepto de vacaciones remuneradas, ¿no? Este hecho insólito en la historia, el hecho de que tú puedas dejar momentáneamente tu trabajo y sigas manteniendo un salario y puedas volver al mismo ámbito, es lo que permite que una clase media en una escala muy significativa pueda incorporarse al fenómeno. Entonces, aunque yo sé que hay mucha literatura y muchas propuestas que vinculan el fenómeno turístico a un pasado más remoto, en nuestra opinión, en realidad el turismo, como el fenómeno que nosotros observamos, es nuevo. ¿Y esto por qué empiezo por esto? Bueno, pues porque necesito empezar diciendo que en el fondo sabemos poco. Es un fenómeno nuevo que conocemos poco. Es un fenómeno que no tiene más de un siglo, incluso bastante menos de un siglo, de evolución con las características que nosotros miramos, y esto es muy importante para entender porque también tenemos dificultades, ¿no?, para diseñar acciones relacionadas con él. Es un fenómeno que ha pasado a ser considerado por los gobiernos de una manera muy rápida por su capacidad para generar divisas, a ser observado como un fenómeno social con enormes impactos positivos y negativos, tanto sociales como territoriales, ¿no? Y en el caso de España, y yo también creo que en el caso de Brasil, es un espacio de trabajo con un policy domain estable, ¿no? Es decir, con unas reglas de juego, con un número de actores, con un conjunto de principios y valores que se han mantenido bastante estables. Ha habido en estos últimos años un objetivo común por encima del resto de los objetivos que puede perseguir la política turística, que ha sido el crecimiento de la actividad, medido además con un único indicador, que es el indicador de la llegada
de turistas, especialmente extranjeros. Y en el caso de España, este espacio de política pública, además de este objetivo, ha tenido otra característica muy remarcada, ¿no? Que nosotros hablamos de la cuádruple concentración. El turismo en España tiene un nivel muy alto de concentración de la oferta, en donde un porcentaje muy significativo del turismo gira alrededor del producto de sol y playa, un porcentaje o un nivel muy alto de concentración de la demanda, donde el turismo en España tiene un grado de dependencia muy alto, especialmente del mercado alemán y el inglés, una concentración espacial, un porcentaje muy alto de la actividad está radicada en un porcentaje muy pequeño de la totalidad del territorio y una concentración temporal ligada a esta idea de estacionalidad y que también se explica por las características anteriores, ¿no? Un producto que el sol y playa muy vinculado a una temporada, a un espacio concreto y a un mercado. Lo que había antes de la llegada del COVID es lo que podemos llamar un discurso de éxito con algunos desajustes. Es decir, en general había la sensación de que el turismo y su sector iba bien, aunque había algunas cuestiones que era necesario abordar en algún momento, ¿no? Y junto a esta imagen de complacencia que estaba muy instalada, ¿no?, en el conjunto del sector, ya aparecían algunas voces críticas, ¿no?, que señalaban pues, que el modelo que se había generado de turismo en el planeta, no solo en España, desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad, tenía problemas de sostenibilidad, tenía problemas que generaban pérdida de identidad de los espacios. Había una problemática también alrededor del empleo turístico y además estaban surgiendo fenómenos nuevos que también eran observados desde un punto de vista crítico, ¿no?, como los temas de overturismo o saturación turística, ¿no? Y en este contexto empiezan a surgir algunas posiciones críticas más radicales que hablan de contraponer frente al objetivo del crecimiento de la actividad el objetivo del decrecimiento. Pues en este momento, donde se está produciendo este debate, en general se considera que el turismo se desarrolla de manera interesante, aunque tiene algunos desajustes. Al lado de estas voces críticas, con estas ideas, en este momento llega la pandemia, ¿no? Cuando llega la pandemia pasan muchas cosas que no vamos a tocar en esta sesión, que no puede ser tan larga, pero en la región europea lo que después de ese primer momento espantoso, ¿no?, de confinamiento absoluto y de reducción total de la movilidad y los contactos, cuando empieza a ser posible poner en marcha algún tipo de actividad, la Unión Europea decide construir un fondo específico, que se llama así, Fondo Next Generation, y que va a tener un objetivo básico, que no va a ser el de paliar las pérdidas producidas por la pandemia, sino ayudar en ese contexto de crisis mediante inversiones a que en un futuro próximo Europa sea una región más verde, más digital, más resistente y mejor preparada para los retos actuales y los futuros, ¿no?
Este fondo Next Generation, que es un fondo que funciona como había funcionado con anterioridad, por ejemplo, los fondos FEDER, ¿no? Se articula a través de un instrumento que se denomina el mecanismo de recuperación y resiliencia, que en realidad son un conjunto de ayudas para apoyar reformas normativas e inversiones en los estados, ¿no? Y cada país, la forma de trabajar esto es que cada país tenía que redactar un plan propio de recuperación y resiliencia. Dentro de esta actividad, estos planes de trabajo tenían distintos capítulos orientados a diferentes temas que en la jerga del Fondo Next Generation se conocen como los componentes, ¿no? Son como los capítulos de trabajo. Y España decidió que uno de esos componentes estuviera centrado en el turismo. Para que os hagáis una idea del conjunto de los países europeos, de la Unión Europea, solo 5 países han optado por tener un componente específico en turismo. Ha optado Italia, Croacia, Eslovaquia y, no me acuerdo, último, luego lo miro. Pero quiero señalar que, bueno, que otros países, como Francia o Alemania, han decidido trabajar en la recuperación o esta transición del turismo a través de otras temáticas, ¿no? Mientras que España ha decidido tener un ámbito de trabajo específico. Esto sería el conjunto del plan de recuperación del país. Todos los ámbitos se trabajan conforme a estos 4 ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial, y se organizan en 10 temas, ¿no? Y dentro de este tema quinto, que se llama modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, estaría el componente 14, que es nuestro componente de turismo. Y el componente 14 se denomina Plan de Modernización y Competitividad, recoge básicamente acciones respecto a estos 3 ejes de transición ecológica, transformación digital y cohesión social y territorial, y los aplica, además de estos 3 ámbitos concretos de trabajo, los aplica a un concepto que le ha preocupado especialmente a Europa en la construcción de este fondo, de este instrumento de trabajo, que es el Fondo Next Generation, que son lo que llaman territorios ultraperiféricos, ¿no? O regiones extrapeninsulares. En este caso, España tiene los 2 archipiélagos de Baleares y Canarias y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entonces, el conjunto del trabajo que se está desarrollando para permitir esta transición del modelo turístico a un modelo turístico futuro, tiene estos 4 grandes pilares, ¿no? Los 3 pilares temáticos: transición ecológica, digitalización y cohesión social y territorial, y tiene este 4º pilar, que es cómo trabajar específicamente con estos territorios ultraperiféricos. Os voy a contar brevemente también pues qué acciones concretas se están desarrollando dentro bueno, estamos desarrollando en este momento, ¿no? Dentro de sostenibilidad turística orientada a los destinos, pues tenemos la estrategia y los planes de sostenibilidad en destinos, que se desarrollan a través de un proceso participativo en el que colaboran las administraciones públicas locales, las regionales y la del gobierno central, los 3 niveles de gobierno, y son los municipios los que presentan un plan que tiene que adecuarse a los requisitos de sostenibilidad de la estrategia, ¿no? Que está también alineada
con los fondos de Next Generation y son planes para abordar esta transformación hacia la sostenibilidad y la digitalización con una mirada de gobierno multinivel. También relacionado con la sostenibilidad, pero más orientado en general al conjunto de la sociedad de acogida, estamos a punto de publicar una estrategia de sostenibilidad social del turismo en la que hemos intentado básicamente dos cosas, ¿no? En primer lugar, hemos intentado estructurar el debate de qué significa esta pata específica de la sostenibilidad aplicada al turismo, ¿no? La sostenibilidad empresarial y del negocio turístico, digamos, tiene un desarrollo amplio, muy orientado también al propio mercado. La sostenibilidad medioambiental del turismo es un pilar que se lleva trabajando al menos 2 décadas, con lo cual hay conocimiento acumulado, hay modelos de trabajo, hay indicadores, pero la sostenibilidad social es un concepto que aún está muy poco evolucionado, ¿no? en general en el planeta. Se habla mucho de ella, pero no se sabe exactamente de qué estamos hablando. Entonces, nosotros con la estrategia lo que intentamos es estructurar este debate, apostar por algunos conceptos específicos dentro de la idea de sostenibilidad social y trabajar en instrumentos ligados básicamente a la idea de la sensibilización y de la réplica, ¿no? de prácticas. Pues, bueno, pues aquí lo que proponemos es trabajar con actores sociales para hacer programas de detección de buenas prácticas y réplica, generar un observatorio, varias actividades con esta idea específica de la sostenibilidad social. Y también dentro del eje de la sostenibilidad turística estamos trabajando para transformar el actual sistema de calidad turística española, que es un sistema muy consolidado, basado en varios instrumentos que nacen en los años 80 y 90 y se van sofisticando, transformarlo en un sistema de turismo responsable, ¿no? Y que utilizar todo el conocimiento acumulado en los procesos de calidad precisamente para hacer posible el desarrollo y difusión de todos estos nuevos conceptos que hay que comprender y hay que integrar para que un modelo de turismo sufra este proceso de transformación, ¿no? hacia un modelo más sostenible. Es decir, yo diría que el gran reto y el gran trabajo que se está haciendo detrás del eje de sostenibilidad es convertir este concepto que nos acompaña hace décadas en un concepto operativo, en un concepto que descienda al nivel de acciones, de requisitos, de etiquetas y que esto permita llevarlo a la vida real, ¿no? Dejar el nivel de la retórica y de la reflexión y pasar al nivel de lo real, ¿no? de la acción real. Respecto de digitalización turística, pues también hay varias acciones en marcha. Os voy a contar las más significativas. Orientadas a los destinos, se está ya trabajando en la construcción de una plataforma de destino inteligente que, partiendo de lo que ya sabemos de las plataformas de gestión de ciudad, sobre las que se ha trabajado también en las últimas décadas y que tienen desarrollos interesantes, puedan construirse instrumentos que permitan a los destinos pues, tomar decisiones basadas en datos interoperables, ¿no? O sea, compartibles. También
En este sentido, se está intentando desarrollar un sistema de inteligencia turística fundamentalmente basado en el dato, ¿no? Y tratando de avanzar hacia una concepción un poco más real de esta idea de cómo utilizar el dato para la toma de decisiones reales, ¿no? Y además se está trabajando también en la transformación de las iniciativas que hay detrás de la red española de destino inteligente. También, bueno, no lo he puesto aquí, pero hay un programa de digitalización orientado a las empresas, un programa que hemos llamado Última Milla y que lo que pretende es precisamente esta idea de aportar fondos y reflexión al último momento de desarrollo tecnológico para las empresas del sector. Y luego hay un programa específico de competencias digitales para el sector turístico, ¿no? Hay un componente específico que se dedica a la mejora de la digitalización del conjunto de empresas y ciudadanos del país, y dentro del turismo, tiene un ámbito concreto, ¿no? Y relacionado con el eje de competitividad, pues también os voy a compartir 3 acciones, ¿no? La primera es la estrategia de experiencias Turismo España, que la podéis encontrar, estas estrategias están publicadas en la página del Ministerio, y esta es una estrategia que lo que trata es de permitir la evolución del concepto de producto al concepto de experiencia, que pasa igual que con el término de sostenibilidad, ¿no? Nosotros hace mucho que hablamos de experiencia turística, pero convertir esto en un concepto operativo que aterrice de nuevo y seamos capaces de saber de qué estamos hablando cuando hablamos de experiencia. Y además de permitir esta evolución del concepto de producto al concepto de experiencia, permita el fortalecimiento de redes de pequeños actores que son los responsables reales últimos de las experiencias en el territorio, pues construir redes alrededor de una experiencia concreta y que sean estas redes las que permitan la transformación de los procesos de las propias experiencias hacia procesos más sostenibles y digitales y hacia experiencias más integradas en el territorio. Es una estrategia muy innovadora, no habíamos hecho nada parecido en el país y bueno, está funcionando de manera interesante, aunque todavía es muy joven para poder evaluar sus resultados, ¿no? También se va a trabajar con patrimonio cultural y también se va a hacer de una forma distinta a como se estaba haciendo, ¿no? Se abre una línea de ayudas que estamos a punto de publicar en estos días para la regeneración y rehabilitación de bienes de patrimonio, bienes de interés cultural, pero orientados a uso turístico y además orientados también, al igual que el resto de las acciones, a esta idea de transformación hacia lo medioambientalmente, lo sostenible en sus 3 patas, medioambiental, económica y social, y la transformación digital, ¿no? En este sentido, respecto al patrimonio cultural, pues estos proyectos, además de presentar un plan de gestión turística del bien, tienen que orientarse no a la mera rehabilitación, ¿no? O conservación, sino a cómo las intervenciones van a permitir una reducción del impacto de huella de carbono, cómo se van a asumir procesos de ecorrehabilitación, cómo se van a incorporar mejoras de eficiencia energética, etcétera, ¿no? En realidad, como veis, hay muchos conceptos compartidos entre las distintas líneas de trabajo
que están muy alineados con los objetivos de los fondos, ¿no? Y también hay una línea específica que tiene por objetivo lo que son las áreas comerciales de los destinos turísticos. Y en este caso, pues también, como veis, también cambian los destinatarios, pero las acciones son coherentes, son similares, ¿no? Se trata de buscar el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan o la mejora de la eficiencia energética, la mejora del reciclaje, la mejora de la reutilización, la economía circular, formación. Todo esto estamos haciendo, ¿no? Contado en una transparencia, contado en un dibujo como este, es más sencillo que en la vida real, ¿no? Aquí es una infografía donde están representadas las acciones, como veis son más de las que yo he hecho, os he transmitido, ¿no? He contado, pero están las diferentes acciones, ¿no? En verde, en este racimo de acciones, en verde, como veis, relacionadas con transición ecológica, están estos planes de sostenibilidad turística en destino, están los planes de sostenibilidad social, está la transformación del sistema de calidad en un sistema de calidad responsable y está otro proceso que también ha dado ya comienzo, que es una elaboración a través de distintos instrumentos de participación, de un debate en el conjunto del país para elaborar una estrategia de turismo sostenible España 2030. Respecto de transformación digital, aquí veis que están las tres principales acciones que también hemos comentado. El plan de transformación digital de destinos, el plan de transformación digital de empresas y el plan de formación en competencias digitales. Y respecto del eje de cohesión social y territorial, esta estrategia de experiencias Turismo España, esta estrategia de programa de turismo y patrimonio, una línea de financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular orientada a empresa turística y a los edificios, ¿no? que sustentan la propia actividad turística y esta idea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial. Voy a dejar de compartir, esto es, y voy a finalizar, ¿no? Contándoos, bueno, haciendo una especie como de conclusiones del momento. Es un momento apasionante, es un momento muy interesante, en donde lo que ocurre, de hecho, es que la crisis del COVID abre un espacio de oportunidad para pensar. Y queremos aprovecharlo. Al mismo tiempo, es un momento de enorme dificultad, porque, claro, como os comentaba, los fondos Next Generation lo que pretenden es que se transformen las economías, se transformen las sociedades y se transformen las personas y que se transformen hacia modelos más sostenibles, más digitales y más integrados en los pequeños territorios de origen. Esto es fácil de decir en un papel, pero suponen asumir procesos de cambio profundo en las organizaciones, en las instituciones, en las empresas y en los propios actores, ¿no? Y el cambio es siempre muy costoso, ¿no? Hay mucha resistencia a hacer las cosas de manera diferente, hay muchas resistencias derivadas simplemente de que hay procesos que han funcionado siempre y ahora porque hay que cambiarlos, y luego hay muchas resistencias derivadas de que en realidad estás trabajando en el diseño real del futuro, ¿no? Y el futuro es un espacio desconocido. Pero bueno, se están
estamos consiguiendo diseñar, aprobar y poner en marcha algunas cuestiones que podemos afirmar ya que están siendo transformadoras y lo que no sabemos es pues, hasta dónde vamos a ser capaces de llegar, qué número, hasta qué punto estos cambios van a ser reversibles y volveremos al modelo tradicional, pero en general, pues como os decía, un momento muy interesante. Profesor Francisco, yo daría por finalizada mi intervención. No escucho nada. Para todos os presentes, que a nossa proposta com a Maria seria trazer para a gente como a União Europeia rapidamente se posicionou frente à crise da Covid, pensando como sair da crise. E aí a ideia é de como é que a Espanha recebe essas indicações e por conta de ter que fazer um programa de implantação dos recursos que foram disponibilizados pela União Europeia. E desses pontos, a Maria colocou aí 5 pontos do Next Generation, o programa, que é bem interessante a gente que trabalha na academia, tá? Quanto no mercado, dá uma olhada o que eles estão fazendo. São 5 pontos, são muito claros, são muito pé no chão, tá? Daquilo que o governo tinha que fazer. A professora Maria fez a integração da Espanha com as regiões. Eu não sei se todo mundo tem essa noção de que a Espanha, apesar de ser um país, vamos dizer, para nós, lá dentro nós temos várias regiões bastante independentes, com políticas públicas próprias, com recursos próprios, mas que têm essa relação e recebem a relação da União Europeia a partir do Ministério de Economia, especificamente da Secretaria Nacional de Turismo. A Maria faz essa integração com as regiões porque ela é uma professora, apesar de ser de Madrid, ela tem relação com várias universidades, porque lá tem uma integração muito grande entre as universidades. E ela ajuda a fazer essa implantação. 2 pontos me chamam bastante atenção na fala dela, que eu gostaria que a gente ficasse pensando disso durante o evento, que é o conceito que ela traz, que se traz de competitividade, que não é necessariamente o conceito que nós usamos aqui, que é um conceito muito mais ligado às questões sociais, às questões de coesão social, de intervenção e de contribuição efetiva nos destinos. E depois, um conceito mais pé no chão de destino digital e de digitalização, e não um conceito que está sendo incorporado pelo Brasil, e eu acho que nós da academia temos que discutir, de Smart Tourism, tá? Um conceito muito mais pé no chão daquilo que efetivamente dá para instalar. E acho que é essa relação que, fora os outros pontos que ela coloca ali, a questão dos planos de destinos, etc., que nós precisamos observar como é que os vários países da União Europeia estão
se colocando frente a esse momento pós-Covid. Eu sei que o Brasil está fazendo várias questões, os Estados Unidos estão fazendo, a China está fazendo, mas me chamou muita atenção a rapidez, e talvez porque a gente esteve lá, ou teve mantendo esse contato, a rapidez que eles tomaram uma atitude de reorganizar a governança pública, né, frente a esses desafios que se colocam, já pensando num mundo, digamos, do que a gente chamava muito há pouco tempo, e todos vocês aqui fazendo faculdade nessa época, que a gente falava do mundo pós-Covid, quer dizer, como é que a gente enfrenta esse direcionamento. A professora Maria, eu espero que nos próximos anos a gente consiga tê-la presencialmente. Ela está no momento, né, de mercado e trabalho, então, né, hoje realmente foi bastante atrapalhado pelo som, mas é uma pessoa assim de fácil acesso, inclusive para as relações que nós podemos ter aqui. Eu acho que fechamos isso, e aí mais uma vez eu reitero que qualquer questão para a Maria que ficou até a apresentação, vocês podem remeter ao evento no e-mail que a gente repassa a Maria e fica à disposição para passar para vocês esse material, tá certo? Devolvo a palavra. E neste momento, convidamos o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Ministério do Turismo do Brasil, o senhor Fábio Augusto Oliveira Pinheiro, para ministrar a palestra Turismo, Cenários e Tendências. Graduado em Publicidade e Propaganda, atuou como consultor em desenvolvimento de negócios na área de tecnologia, inovação, em marketing digital e dados para empresas nacionais e multinacionais. Foi diretor de operações da Panaqueia Marketing Global, agência de planejamento estratégico de marketing e desenvolvimento de projetos na área de tecnologia e marketing digital. Obrigado. Oi. Bom dia a todos. Obrigado pela introdução e pelo convite. Queria começar agradecendo algumas pessoas, em especial o Paulo e Mirna, que são os idealizadores do Festival das Cataratas, a Elaine, que está aqui também. Então, eu trouxe aqui um material para apresentar para vocês, mas eu queria fazer um pouco diferente, por isso que eu até prefiro ficar aqui embaixo, que eu queria ter um pouco mais de interação, queria bater mais um papo. E é super interessante começar uma palestra depois de ouvir, né, uma palestra de uma professora da Espanha. A Espanha, certamente, ela traz para a gente vários indicativos, né? A Espanha já profissionalizou o turismo há muito mais tempo do que nós. Inclusive, o professor pôde aqui concluir o raciocínio dele em relação à palestra. Eu vou discordar um pouquinho do que foi dito, mas vou explicar por quê. Tá? Voltando, me apresentando, sou Fábio Pinheiro, estou secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, sou publicitário de formação, trabalhei na área com promoção e marketing há mais de 20 anos, eu trabalho nisso, e a secretaria da qual hoje eu sou titular, ela é responsável por qualificação, e isso é um ponto que a gente tem que falar, é um ponto que o Brasil precisa evoluir muito ainda, na qualificação no turismo, tá? Dentro da mesma secretaria, nós temos o departamento de marketing e eventos, e aí, por uma razão muito específica, você não consegue consolidar uma política pública sem inteligência mercadológica, que é outro departamento que fica também dentro da secretaria, e promoção. Tá? A gente sabe que o Brasil, eu vou passando aqui algumas informações e vou batendo um papo com vocês, tá bom? A gente sabe que o Brasil ele tem alguns potenciais, né? Ele se destaca perante ao mundo em alguns quesitos, né? Por exemplo, turismo e natureza. Nós temos aí um potencial enorme. A gente fica atrás só de México e Austrália. Qual é a grande diferença do México para o Brasil? Promoção. O México investe 500 milhões de dólares por ano em promoção. Nós, até o início desse ano, a gente tinha, que foi um ano bom, né? O orçamento da Embratur esse ano, que é a empresa, né, que é a agência que trabalha com a promoção internacional do Brasil, ela teve um orçamento de 100 milhões de reais. Então, daí a gente já tira. E olha que esse ano foi um ano muito bom. O Ministério do Turismo, que trabalha com o turismo interno, o turismo doméstico, a promoção do turismo doméstico, a gente recebeu
na PILOA, que é a previsão da lei orçamentária, nós recebemos 42 milhões de reais, tivemos um corte, a gente trabalhou esse ano com 22 milhões e meio e agora tivemos mais um corte. Então, é muito difícil se tornar competitivo se a gente não consegue trabalhar a promoção. Isso é um ponto que eu acho que é importante a gente sempre ressaltar, né? E aí, a gente começou, aí, mais ou menos em meados de agosto, a trabalhar, na verdade, há mais de 2 anos que a gente já trabalha com outros segmentos do turismo, né, que não só mais sol e praia. O Brasil ele é muito forte em sol e praia, a gente tem 8.500 quilômetros de costa, né, é o segmento mais buscado, 70%, quase 70% dos turistas buscam esse segmento, mas o turismo de natureza tem crescido bastante, né? E isso já é um retrato aí da pandemia, né? As pessoas, durante a pandemia, buscaram lugares para ter uma interação maior com a natureza, lugares abertos, enfim. Então, lá em agosto, a gente começou a trabalhar para esse próximo período, né, uma campanha, né, uma comunicação, onde o nosso objetivo era incentivar o turismo doméstico além do segmento sol e praia, né? Ou seja, aqui eu estou falando de promoção, mas junto com a ação de promoção, a gente tem vários outros programas e políticas, né? Como o Experiências do Brasil Rural, também a gente já vai falar rapidinho sobre isso daí logo mais. E aí, o que eu gosto sempre de fazer, sempre que eu tenho oportunidade de fazer palestras e tal, mostrar que o nosso segmento ele é muito forte, né? A gente passou por um período de 2 anos que a gente teve que remodelar toda a nossa estratégia por conta de uma pandemia. Obviamente, o mundo não esperava, né? E lá em meados de final de 2019 para 2020, a gente vinha trabalhando muito com turismo gastronômico. A gente sabe que o Brasil tem também, né, de norte a sul, de leste a oeste, a gente tem um potencial muito grande para o turismo gastronômico, e a gente teve que mudar toda a estratégia por conta da pandemia. As primeiras ações que o governo, e aí é onde eu gostaria de discordar um pouquinho da fala do professor, porque o governo ele é sempre penalizado, né, é sempre cobrado, e eu acho que vocês têm que cobrar sim, mas da forma correta. A gente agiu muito rápido. Primeiro, foi editada uma MP que flexibilizou a jornada de trabalho. Com isso, a gente reduziu o número de demissões, né, preservando o setor. Junto com a flexibilização da jornada, veio uma outra MP, que foi o Fungetur. Foram 5 bilhões de reais que foram colocados na economia à disposição do trade turístico. E aí, receptivos, guias de turismo, enfim, você tinha ali, você ainda tem o recurso ainda está disponível, né? Obviamente que não é um auxílio, teve auxílio também, esse não é um auxílio, esse é um recurso que ele pode tomar como um empréstimo. E o Brasil foi um dos 10 primeiros países a criar um selo próprio de segurança, tá? Que é o selo Turismo Responsável Limpo e Seguro, um dos 10 primeiros países do mundo. Ou seja, a gente agiu muito rápido. O impacto poderia ter sido muito negativo, poderia ter sido muito maior, né, no segmento, e hoje a gente vê o segmento reagindo muito bem. Trouxe aqui alguns recortes, não são pesquisas nossas, são pesquisas de empresas especializadas, tá? Nesse caso aqui, se eu não me engano, aqui, sim, esse daqui é do IBGE da Bradstore. A gente percebe que o PIB do Brasil está crescendo aí 4,6% e o do turismo cresce muito mais. Para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente bateu 8,1% do PIB brasileiro. O agro está mais ou menos em 23%, 24%. A nossa projeção é que nos próximos 10 anos a gente consiga voltar a 8,2% do PIB. Tá? Ou seja, o turismo hoje, né, é quem mais emprega no setor de serviços. Né? Acho que tem esse dado aqui também, para lá, né, gente? Ok. Bom, ele gera 1 a cada 5 empregos no setor de serviços. Nesse ano, foram mais de 275 mil vagas criadas, só no turismo. Tá? Como eu disse, nos próximos 10 anos a projeção é de chegar a 8,2%. Eu acredito que a gente vai chegar muito antes desses 10 anos. Tá? Em 2019, a gente estava ali batendo 8,1% já, antes da pandemia. E aí, por que eu acredito que a gente vai chegar antes
né, nesse número? Porque o Brasil tem vários segmentos que não são tão explorados, né? Lógico que o sol e praia, ele é um diferencial, como eu disse, são 8.500 quilômetros de costa, né? Mas natureza e aventura. O Brasil é o único país do mundo que possui 6 biomas, né? Um exclusivamente nosso. Cultura e gastronomia tem crescido bastante, né? Mais de 97% dos turistas estrangeiros que visitam o Brasil, eles aprovam a nossa gastronomia. Turismo rural, como eu disse há pouco, a gente tem um programa muito bacana que é a Experiências do Brasil Rural. O Experiências do Brasil Rural, ele está na sua 2ª edição. O Paraná tem rotas dentro do Experiências do Brasil Rural. O que é o Experiências do Brasil Rural? A gente faz um edital de chamamento para que municípios possam se inscrever. A partir do momento que esses municípios fazem a sua inscrição, a gente faz uma validação dessas rotas, sempre trabalhando com cadeias produtivas específicas. Agora a gente está trabalhando com a farinha de mandioca, com a cachaça, com o café e, deixa eu ver, tem mais um, e o mel. Então a gente está trabalhando com essas 4 cadeias. O Experiências do Brasil Rural, o objetivo dele é fomentar, criar novas rotas e promover essas rotas, sempre pensando na agricultura familiar, sempre pensando no produtor local. Então, a gente está em validação, é um programa que está fazendo muito sucesso, e a gente sabe do potencial do turismo rural no Brasil, do ecoturismo, enfim. Um outro segmento são os eventos, né, que retomaram esse ano com força total. Hoje eu estou aqui, hoje também começa o Prêmio Brastor em Campo Grande, então vou para Campo Grande no sábado. Semana retrasada teve Festures, a BAV, que são os principais aí eventos, estou falando só dos eventos do turismo, mas a gente está tendo eventos aí no Brasil o ano inteiro, né? Ou seja, o segmento retomou com muita força. O turismo de saúde é uma outra tendência, muitos estrangeiros vêm para o Brasil para fazer tratamentos, né, de saúde. Aí, de cirurgia plástica, há outros tratamentos que o Brasil também se destaca bastante. Lembrando que o próximo ano é um ano que vai ter muitos feriados prolongados. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande para trabalhar promoção, tá? E quem é esse turista? Né? Antes, a gente precisa conhecer o nosso público para a gente trabalhar com as nossas políticas públicas e a nossa promoção. Então, quem é o turista brasileiro? Né? Bom, é um turista que, até pela pandemia, ele está ávido por viajar, né? Mesmo entendendo que está caro, os preços ainda estão caros, o preço é simples. Você tem menos oferta, você tem menos oferta de voos, a nossa malha aérea não voltou 100%, então a gente tem menos oferta de voos, a gente tem menos ofertas de leitos, porque alguns hotéis fecharam, mas a boa notícia é que a gente tem vários novos hotéis sendo construídos no Brasil, ou seja, isso mostra aí a força, né, do segmento. 56% dos viajantes que viajaram aí de abril e junho buscaram o destino Brasil, destino nacional. O brasileiro não conhecia o Brasil. Eu, por exemplo, estou no Ministério do Turismo há 2 anos e meio e não conhecia Foz do Iguaçu. É a primeira vez que eu venho em Foz. Então, a gente tem aí, e aí eu volto um pouquinho à palestra da professora da Espanha. Quando a gente pensa num país europeu, que ele é do tamanho do estado de São Paulo, você tem uma realidade. Quando você vem para um Brasil, que é um país continental, você tem outra realidade. Então, sempre que a gente vai propor uma política, a gente precisa ouvir muito, né, cada região e as suas particularidades. Nós temos no Brasil um Fórum Nacional de Secretários de Turismo, ele estava aqui ontem na abertura, o Fabrício, que é o presidente. Então, cada estado tem um representante nesse fórum. Esse fórum está com o Ministério do Turismo quase todos os dias, e a gente tem também a Associação dos Secretários Municipais de Turismo. Aí a gente não tem todos os municípios, o Brasil tem 5.570 municípios, mas a gente tem mais ou menos ali 1.000 municípios já associados à Anseditur. Então, a gente tem muita interlocução com os municípios, muita interlocução com os estados. A professora estava falando ali sobre DTI, o professor também pôde falar aqui sobre destinos turísticos, no nosso caso, destinos turísticos inteligentes. Ontem eu fiz uma palestra sobre isso aqui, né? E que bicho é esse? Né? Lá em 2020, a gente buscou uma consultoria, contratamos uma consultoria, e fomos na Espanha,
que aí é o berço do destinos turísticos inteligentes, a professora mencionou aqui rapidamente sobre isso. Contratamos a consultoria da Espanha, trouxemos o modelo espanhol para o Brasil e adaptamos o modelo espanhol. O modelo espanhol ele trabalha com 5 eixos de atuação, o nosso trabalha com 9. Né? Ah, mas ele é um pouco mais difícil de implementar. A questão não é ser difícil ou fácil de implementar. A questão é que a realidade brasileira é diferente da realidade espanhola. Você na Espanha, em Portugal, na França, você pega um trem de alta velocidade e viaja tranquilamente pelo país. O Brasil tem um problema muito grande de conectividade. Então, o eixo conectividade e mobilidade está lá no modelo espanhol, está no modelo brasileiro. Mas no modelo brasileiro a gente teve que incluir segurança. Por quê? Porque quando a gente faz pesquisa de percepção com o turista estrangeiro, o quesito violência pesa muito negativamente em relação ao Brasil. Então, a gente tem que trabalhar a questão da segurança, a gente tem que trabalhar a questão da criatividade, que aí é um grande diferencial do Brasil. O Brasil possui 12 cidades na rede da Unesco, a rede mundial de cidades criativas. Ou seja, são 260 e poucas cidades criativas no mundo, da rede Unesco, nós temos 12. Aqui no Paraná, nós temos Curitiba, como cidade criativa do design. Curitiba também participa do nosso projeto de DTI, né? Fomos lá, trouxemos o modelo, adaptamos, fizemos um edital de chamamento para 10 municípios, né? 2 municípios por região, para começar a construir a nossa metodologia, para participar desse piloto, né? Do piloto nacional. E todas as 10 municípios fizeram um compromisso com o Ministério e entregaram o seu plano de transformação. São destinos turísticos inteligentes em transformação, que estão implementando agora essa transformação. Então, assim que eles terminarem de implementar, eles recebem o selo de DTI, Destino Turístico Inteligente. Para vocês terem uma ideia, nós só temos 3 DTIs na América Latina. 2 estão na Colômbia, 1 está na Argentina. Né? O modelo brasileiro, que foi adaptado, ele já é hoje referência, tanto na Espanha quanto na América Latina, e hoje nós somos membros de um conselho para a expansão de DTIs na América Latina e Caribe. Então, como eu disse, a gente tem que ouvir o município, a gente tem que ouvir o Estado, entender as nossas particularidades, as nossas diferenças, replicar e, com certeza, a gente vai ter sucesso nisso. Agora, a gente não pode falar de Smart Cities, a gente não pode falar de DTI, se a gente tem alguns problemas que a gente precisa resolver, né? Que é, principalmente, segurança e infraestrutura. Quando a gente fala de competitividade de preço, o Brasil está muito bem ranqueado, não é o país mais caro, também não é o mais barato. Né? Numa relação de 140 países, a gente fica ali na 59ª posição. Então, a gente não está tão distante assim. Bom, vamos continuar aqui. Como estava falando também, o turista brasileiro é generoso, ele está entre os 10 que mais gastam no mundo. Tá? Quando o brasileiro vai para a Disney, todo mundo sabe. Né? Então, a gente sabe que o turista brasileiro ele é generoso e ele é muito disputado. Ele é muito disputado pelo México, ele é muito disputado pela Austrália, enfim. Qual é o nosso desafio? Fazer com que o turista brasileiro gaste no Brasil. Não é? 7 em cada 10 turistas brasileiros não gostam de repetir destinos, ou seja, gostam de experimentar experiências novas. Uma coisa que eu sempre digo nas minhas falas é o seguinte: o brasileiro ele não viaja mais para conhecer um atrativo. Ele não vem para Foz do Iguaçu só para conhecer as cataratas. A gente tem que oferecer muito mais. A gente tem que oferecer uma experiência memorável para esse turista. A gente tem que oferecer uma experiência gastronômica. Então, como eu disse, a primeira vez que eu vim em Foz, aí eu fiz aquele passeio que tem ali dentro das cataratas, que é o Macuco. Ali é uma experiência incrível. Né? Ou seja, são experiências memoráveis. Então, o turista ele busca isso. Né? Ele busca comodidade, ele busca conforto, ele busca vivenciar experiências gastronômicas, enfim, por isso que a gente pilota tanto aí o Programa Nacional de Turismo Gastronômico, que foi lançado também no ano passado. Tá? Sustentabilidade.
a gente ouve muito, né, dizer que o Brasil ele não preserva, que o Brasil desmata, enfim. Não sei se todos vocês aqui são de Foz, né, mas é só olhar o Parque Nacional do Iguaçu, que é super preservado, super bem cuidado. É uma concessão, ou seja, a concessão funciona. O governo, sim, aí eu vou criticar o governo do qual eu faço parte, de qualquer governo. A gente, para fazer a gestão, a gente tem dificuldade. O papel do governo é fazer a infraestrutura, ou seja, conceder para que aeroportos novos possam ser construídos, né? Construir rodovias, não é? Oferecer segurança. Agora, o turismo, né? O governo não gera emprego, o governo não gera renda. Quem gera emprego e renda é o empresário. Então, o principal papel do governo é oferecer um ambiente de negócios que seja favorável para o desenvolvimento do segmento. Por isso, no início da minha fala aqui, eu falei um pouquinho do que foi feito para preservar empregos, para preservar a renda, para preservar o segmento, não é? Mostrar para o turista que busca, né, viajar de forma mais sustentável, um selo nacional, um selo validado pelo Ministério do Turismo, pelo governo do Brasil, dizendo que aquele estabelecimento cumpre todos os protocolos de biossegurança. Isso é importante a gente divulgar. Lá em 2020, quando ele foi lançado, no início da pandemia, a gente teve uma adesão, porque é alta adesão, de mais de 32 mil estabelecimentos que estampam. É um selo amarelo, um selo que acho que muitos de vocês já viram em hotéis, em vans de receptivo, em restaurantes e bares, enfim. Tá? O turista ele busca sustentabilidade e segurança. 74% dos brasileiros preferem viajar a encontrar o verdadeiro amor. Mas aí também, né, gente, a satisfação talvez de uma viagem, a decepção é menor, né? É um dado aí importante também. O brasileiro é apaixonado por viajar. Quem são esses turistas, né? A gente trabalha aqui com alguns segmentos, né? Quem é esse público? Né? São solteiros, que geralmente aí eles querem conhecer pessoas, lugares novos, enfim. E aí fica uma dica aqui, principalmente para os hoteleiros, não é? A gente percebe como cresce ali o segmento família, né? E o Brasil ainda tem essa dificuldade de você ir para um hotel e você ter que reservar 2 quartos porque você, sua esposa e um filho. E aí, como você faz? Um filho de 10 anos, que já não pode mais ficar, ou não tem como acomodar no mesmo quarto. Você vai para aqui na América do Norte mesmo, qualquer hotel, em Orlando tem 2 camas de casal ou 2 camas queens. Então, você consegue acomodar no mínimo 4 pessoas no mesmo quarto. Quando não tem um sofá-cama, que você consegue acomodar mais 2 pessoas, ou quase 6 pessoas. Então, não é uma característica ainda do Brasil por conta da demanda, mas a demanda está crescendo, né? Aqui em Foz inaugurou um hotel novo, estou hospedado nesse hotel, que ele já tem quartos com essa configuração, são 2 camas de casal, para atender esse público família. Tá? Eu acho que a parte da apresentação acabou, porque eu estou passando aqui e não está indo. Eu cortei um pouco da apresentação, porque eu não queria fazer uma apresentação muito extensa, queria mais bater um papo com vocês. Eu trouxe aqui alguns números atualizados, por isso que está no papel e não está na apresentação, mas é só para vocês entenderem. Eu sempre digo o seguinte, eu sou sempre um otimista, né? E eu acho que é o que a gente precisa, né, de otimismo. Que a gente tem, ontem eu falei, isso síndrome de vira-lata, parece que nada no Brasil funciona, ou nada no Brasil é melhor do que o que temos no exterior. E eu discordo um pouquinho disso. Tá? Então, eu vou só ler aqui alguns dados para vocês, depois eu posso passar para vocês, caso vocês queiram. Né? Isso também está no site do Ministério. Enfim, como eu disse, o Brasil ele ocupa aí, né, o 3º lugar, né, como segmento turismo e natureza, só fica atrás da Austrália e México, como eu disse para vocês. E nós temos 145 unidades de conservação federais, que, em 2021, receberam 16,7 milhões de visitas. É o maior número dos últimos 10 anos. Né? Estávamos em período de pandemia. Bom, 25% das viagens em 2022 foram motivadas por
destino natureza. Estava falando ontem também, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um destino que tem a vocação como destino de natureza, ecoturismo, turismo de aventura, enfim. Eu ouvi dizer, né, não posso afirmar que muitos prefeitos de muitos municípios do Brasil vão até Gramado para conhecer o case do Natal de Gramado. Tem só um ponto, o Natal de Gramado está na 37ª edição. Eles começaram o Natal há 37 anos atrás. Então, replicar o case de Gramado em qualquer outro destino ou município brasileiro não é tão simples. O que eu estou dizendo é que também não é necessário. A gente tem potencial para explorar outros segmentos. Tá? Mais um dado aqui super relevante. Desculpa estar de costa aqui, porque eu não tenho... Bom, o índice de atividade turística, né, isso é uma fonte que é o IBGE, que ele monitora o quanto cresce o número de vagas, enfim. Né, a gente já teve uma movimentação de 0,7% maior do que no nível pré-pandemia. Ou seja, a gente passou por pandemia e a gente está crescendo a números maiores do que o período de pré-pandemia. Ou seja, reforça que o turismo, de fato, ele tem um potencial incrível de gerar emprego e renda. Foram só de janeiro a setembro, o turismo já faturou 147 bilhões. Tá? Gente, eu não vou me estender muito aqui, não, em dados. Né? Queria só bater um papo mesmo, porque eu acho que é importante a gente ter essa conversa com a academia, com as universidades, com os universitários que estão aí se formando agora nos seus cursos de turismo, de hotelaria, de gastronomia. Eu acho que a gente sempre tentou, pelo menos durante aí meus 2 anos e meio no Ministério do Turismo, ter uma interlocução com todos, sem distinção. A gente sempre recebeu todo mundo no Ministério, porque a gente só vai conseguir construir um país melhor, um turismo mais forte, se ele for participativo, ouvindo todos. Né? Então, eu queria que vocês, se pudessem agora, né, passar algumas perguntas. Não tem problema, vou deixar meus contatos aqui também. Tá? Mas que vocês entendam que o papel nosso, de pessoas que fazem o turismo acontecer, de turistas, de consumidores, é sim fiscalizar, cobrar, não é? Da forma correta. Né? O Ministério do Turismo, para o próximo período, como eu disse para vocês, eu tinha um orçamento de 42 milhões, que foi contingenciado para 22,5, e para o ano que vem a gente tem apenas 1,8 bilhão. Só a metodologia TDI, né, custou quase 2 milhões. Então, a gente não consegue fazer nada sem dinheiro. Né? O Ministério oferece mais de 600 cursos gratuitos na plataforma dele. Na verdade, esses cursos são gratuitos para a população. Né? E aí tem curso de espanhol, inglês, camareira, garçom, barman, uma infinidade, até gestor público de turismo, nós temos vários cursos disponíveis gratuitamente. Agora, esse curso tem um custo para o governo. Geralmente ele faz um edital, seleciona a universidade, passa esse recurso para a universidade, aí a universidade elabora esse curso. Então, sem orçamento, a gente não consegue trabalhar. E a responsabilidade do orçamento do Ministério do Turismo é de todos vocês. É minha, é de todos vocês. E é o que é importante, principalmente para os que estão fazendo uma universidade, uma faculdade no segmento, é importante lembrar que nós ainda temos um Ministério do Turismo, que é o órgão máximo, né, do segmento, ele que representa o segmento no governo federal. A gente tem alguns segmentos, como, por exemplo, da indústria, que não tem um ministério. Já teve? Não tem. A gente tem, obviamente, o Ministério da Agricultura, porque a gente sabe o que a agricultura representa para o Brasil. E temos o Ministério do Turismo. Então, gente, por favor, o Ministério é de vocês, não é nosso não, tá bom? Muito obrigado, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho, tá? E fico à disposição, se alguém quiser anotar o meu telefone, mandar uma mensagem, um WhatsApp, 61 999 886636, estou à disposição de vocês. Obrigado, gente. Agradecemos ao palestrante pela palestra proferida e abrimos para os questionamentos da plateia.
Alguém tem algum questionamento? Temos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se o Ministério do Turismo, dentro das diretrizes da formatação que existe do mapa do turismo no Brasil, vocês tiveram alguma adequação do ano passado para este ano, e se o Ministério ele faz equitativamente para todos os estados, a mesma atenção, a mesma divulgação, a mesma fiscalização disso tudo, e a articulação que existe também, né? Já que foi dito que nós temos 6 biomas e um deles é nosso, né? E por dizer que o Pantanal, né, eu faço parte do Pantanal, então nós temos 2 distinções, o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E pela visibilidade dentro desse mundo digital, das mídias sociais e também nos eventos nacionais e internacionais, se ouvi muito falar no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Porém, já é constatado que temos a parte de infraestrutura, que é a principal, e temos a parte também da divulgação. Então, dentro dessa balança, como é que o Ministério do Turismo ele está se inserindo para poder atender todo o mercado brasileiro? Perfeito. Primeiro, respondendo o questionamento em relação ao mapa do turismo. O mapa do turismo, só para esclarecer, ele é uma ferramenta do Ministério do Turismo, que ele... Acho que todo mundo conhece o mapa do turismo. Legal. Ele teve uma grande mudança, né, porque antigamente você tinha um período que ele ficava aberto para você atualizar ali, né, os seus dados. E agora ele fica aberto full time, né? Então você pode entrar a qualquer momento na plataforma para atualizar esses dados. E eu sempre peço aí, eu sempre peço um carinho especial dos gestores de turismo que preencham esses dados. A gente tem várias ferramentas do Ministério do Turismo. Como eu disse, o Ministério do Turismo ele é responsável por um Brasil continental que tem 5.570 municípios. E, sem dúvida, todo município brasileiro ele tem potencial e vocação para o turismo. Então, se a gente não recebe esses dados, até pela questão de infraestrutura e conectividade, a gente não consegue entender aquele município, aquele destino. Então, quais são as soluções para a gente minimizar esse tamanho continental do Brasil, né? O Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Turismo ele é muito importante, assim como o municipal. O que eu peço? Cobrem do fórum. O fórum está com o Ministério do Turismo todos os dias. Agora nós estamos com stand aqui na feira, um exemplo. Esse stand ele foi contratado, a gente deixou 10 posições nesse stand para que os municípios ou os estados que tivessem interesse em vir para o Festival das Cataratas para fazer a sua promoção, pudesse vir sem ter custos. Qual foi o critério? A gente não fez um critério técnico por meio de um chamamento. A gente chamou o Fornatur e falou, Fornatur, nós contratamos um espaço que a gente consegue atender 10 municípios. Então, a gente está com a RAI aqui, que são as Rotas Amazônicas Integradas, que são 7 estados do norte que se uniram para fazer de forma conjunta promoção. Campanhas publicitárias, de forma organicamente, a gente trabalha todos os municípios. Agora, é óbvio que quem não está todos os dias ali, a gente não consegue atender todo mundo, né? Vou dar um outro exemplo. Final de 2020, a gente fez um chamamento para enviar recursos para os estados brasileiros para que eles pudessem fazer as suas promoções. O que ocorreu? Apenas 18 estados brasileiros conseguiram preencher os requisitos de uma plataforma muito simples, que é a plataforma Mais Brasil, convênio. A gente tem muito município e estado que está sem certidão, coisas simples que inviabilizam receber recurso público. Às vezes é uma certidão, às vezes é uma prestação de conta que não foi, de um convênio anterior que não foi enviado, né? Ou seja, a gente tinha recurso para disponibilizar para os 26 mais Distrito Federal, e a gente só conseguiu disponibilizar para 18, porque os outros estavam com alguma pendência no SICAF, etc. e tal. Então, sim, é válido, a gente tem esse olhar sim, mas a gente precisa também da participação do município e do estado. Mais alguma dúvida? Não?
Ali, aqui. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Sim? Você comentou anteriormente sobre essa crescente demanda, né, no turismo, no ecoturismo em si, em todo o Brasil. Eu faço geralmente algumas pesquisas sobre, e eu queria saber como o Ministério do Turismo ele vem implementando a visibilidade de novos segmentos, como, por exemplo, o astroturismo, que é um segmento que você utiliza do céu noturno para promoção turística, né? Então, é um crescimento que vem crescendo. Queria saber como vocês vêm implementando políticas, alguma coisa do tipo, para promoção dessas modalidades em áreas naturais. Geralmente, quando a gente trabalha com um novo segmento, esse segmento, primeiro, ele precisa ser validado pela academia. Então, a gente geralmente faz um edital, escolhe ou um Instituto Federal ou Universidade Federal, para criar toda uma metodologia, todo um critério. A partir daí, a gente começa a trabalhar a política. Então, esse ano, especificamente, a gente está trabalhando com experiências do Brasil Rural, como eu disse, que a gente está fomentando o turismo rural, mas não só por meio da gastronomia. A gente sabe que no turismo rural você também tem o ecoturismo, né? A partir do momento que a gente tem essa matriz, a gente começa a trabalhar nas nossas campanhas e nas nossas redes proprietárias. Aí a gente tem todas as redes sociais, né, que vai do Facebook até o Kawaii. Então, a gente promove sim, tá? Muito pouco ainda, porque foi o que eu disse, sem orçamento a gente não consegue fazer promoção, né? Qual é o nosso papel principal? Criar as políticas que facilitam o desenvolvimento dessa política, né? Então, a gente tem esse olhar, a gente sabe que o segmento sol e praia ainda é muito buscado, mas, como eu disse, o que mais desponta depois de sol e praia é natureza. Tá bom? Aqui, tinha uma pergunta? Bom dia, tudo bom? Eu sou Maurício Pimentel, professor na UFPEL, e tinha comentado, né, sobre o desenvolvimento dessa nova metodologia dos DTIs, né, e eu acho que é uma iniciativa interessante. Eu gostaria, enfim, de questionar um pouco sobre uma outra metodologia que foi desenvolvida pelo Ministério, que teve um sucesso bastante grande, né, que foi o índice de competitividade dos destinos brasileiros, né, e depois, enfim, todo esse processo que foi feito, que não sei, talvez eu esteja enganado, mas a meu ver foi descontinuado, não sei, eu gostaria de saber, assim, se tem uma perspectiva de retorno da implementação, enfim, o porquê que isso aconteceu. Se pudesse me esclarecer um pouco sobre isso, eu agradeceria. Obrigado. Claro, sem problemas. Na verdade, ele não foi descontinuado, né? Hoje nós temos uma parceria, né, um acordo de cooperação com o SEBRAE. Então, a gente tem a rede de inteligência mercadológica do turismo. Então, sempre que a gente tem um tema específico para falar de competitividade e inteligência, a gente consulta essa rede e a gente lança um boletim de inteligência mercadológica depois. Vou dar um exemplo. A gente lançou esse ano um boletim de inteligência mercadológica do turismo religioso. Ontem, na abertura, né, o Paraná se posicionou, né, como um destino que tem esse segmento muito forte. Então, a gente lançou esse boletim. O ano passado, a gente lançou quase 4 ou 5 boletins de inteligência mercadológica. Então, a rede ela funciona. O que não funciona, né, é o Sinditur. O que era o Sinditur? E isso daí é uma angústia minha, né, porque eu sou um cara que veio do mercado de publicidade e dados, e a gente acaba perdendo dados, a gente acaba perdendo inteligência mercadológica. Ele é um sistema que os secretários e prefeitos, eles deveriam entrar nesse sistema para atualizar os dados. Então, vamos supor, eu tenho um hotel com mais 40 leitos. A gente não tem essa informação, quase nunca a gente tem essa informação. Então, se esse papel não é feito aqui na ponta, a gente não consegue atuar e fiscalizar. Vou dar um exemplo. A Secretaria também é responsável pela fiscalização e formalização do turismo. Toda a nossa fiscalização, hoje eu tenho 5 servidores que trabalham com a fiscalização de todo o país. Toda a fiscalização do trade. Eu consigo, com 5 servidores, o Ministério do Turismo tem pouco menos de 300 funcionários, tá? Eu consigo fazer a fiscalização com 5? Não. Então, o que a gente tem feito? Parcerias com municípios, para que o município possa atuar também na fiscalização e formalização. Eu dei um exemplo aqui, agora estava vindo para cá, eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência, a quantidade de Ubers piratas, que não são Ubers e que fazem um transporte pirata. Você já chega no aeroporto, aí o aeroporto está lá, Uber. Se a gente não coibir
esse tipo de iniciativa, a gente não vai conseguir ter um turismo saudável, sustentável. Todo mundo sabe do risco, ou todo mundo já ouviu, né, dizer, falar sobre o risco de pegar táxi em Buenos Aires, na Argentina, com nota grande. A gente daqui a pouco vai ter essa fama também. Né? Ontem eu saí do evento aqui, chamei um aplicativo, aí ele falou assim, em 1 minuto eu estou aí. Na hora que eu cheguei, cadê? Aí eu olhei, o carro estava lá, fechado. Tinha 2 pessoas encostadas no carro, um outro carro com mais 2 pessoas. Aí eu falei assim, cadê acho que era Rodrigo o nome. Falei, cadê o Rodrigo? Quem é Rodrigo? Falei, o dono desse carro aqui. Aí ele entrou com os clientes aí. Eu falei, não entrou, acabei de sair. Aí ele, não sei. Aí cancelaram a minha corrida. Eu já tinha olhado o rosto, né? Eu falei, mas não é você? Não, eu sou o Gustavo. Mas você está precisando de Uber? Você vai para onde? Eu falei, não, pode deixar que eu me viro aqui. Então, o cara, ele começa a aceitar para aumentar a demanda e aumentar a tarifa dinâmica. Se a gente não começar a coibir, e não é governo, somos nós. A gente tem que denunciar, tem um canal lá para denunciar. Se a gente não começar a fazer a denúncia daquele serviço que não foi bem recebido no hotel, a gente não vai mudar. Eu falo muito de qualificação. Eu dei um outro exemplo. Eu sempre viajei muito, porque antes de ir para o Ministério do Turismo, eu trabalhava numa multinacional que era responsável por todo o centro-oeste, norte e nordeste do país. Então, eu só estava na minha base, que era Brasília, aos finais de semana. Então, já fiquei em hotéis no Brasil inteiro. Fui para um hotel, recentemente, São Paulo, que é conhecido como o melhor serviço do país. Não tem essa história que o São Paulo é muito competitivo, você tem os melhores serviços? Legal. Cheguei na recepção para fazer o check-in, isso era 12h47, eu me lembro porque depois eu fiz uma denúncia. A política do hotel diz que a entrada é às 14 horas. Problema nenhum. Eu cheguei lá, estava com a minha filha 10 anos, 3 malas. Ah, não, senhor, o quarto não está disponível. Não tem problema. Que hora que é o check-in? Às 14. Eu falei, tudo bem, mas o meu check-out também vai ser às 14, né? Não, senhor, o seu check-out é às 11. Eu, como assim, às 11? Não, o check-out é às 11. Eu falei, não. De acordo com a Lei Geral do Turismo, o meio de hospedagem só pode comercializar diárias de 24 horas. Quase ninguém sabe disso, é lei. Ele pode te colocar para entrar às 17, mas ele tem que te dar 24 horas. Isso é lei. Lei Geral do Turismo. Estava aqui, com a atendente aqui. Aí tinha um outro atendente aqui e um outro atendente ali. Eu conversando com ela. Eu falei, não, mas a lei diz isso. Ah, não, senhor. Aí eu, que não tinha nada a ver. Não, é a política do grupo. Ah, é a política do grupo? É. É no mundo todo. Ele fazia assim com o dedo. É no mundo todo, senhor. Eu falei, não, isso não está acontecendo comigo, não. Aí eu falei, é no mundo todo. E eu falei, esse hotel está onde? Está no Brasil. Então ele tem que respeitar as leis brasileiras. Ah, então você vai ter que mudar o mundo todo. Eu falei, não vou discutir com esse cara. Porque a culpa é minha. Eu sou o secretário responsável por qualificação, não estou qualificando o cara. Eu não estou qualificando o gerente, porque depois eu peguei e falei assim, olha, tudo bem, fui embora, deixei o meu contato, falei, pede para o gerente me contatar. Como eu vim de uma área que era muito atendimento ao cliente, o feedback é muito importante. Quando vocês recebem uma pesquisazinha de satisfação, respondam. O gestor só consegue mudar se ele ouvir o consumidor. Né? Deixei lá, pedi para entrar em contato comigo. Não entrou. No outro dia, reforcei. Não, até hoje não entraram. Eu não estou falando do hotel pequeno, não, gente. Estou falando do Mercury, em São Paulo. Então, assim, é muito complicado, porque o Brasil ele é gigantesco. É importante a inteligência mercadológica? É muito importante. O que a gente está fazendo agora? Todo mundo que se hospedou conhece a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Até pouco tempo atrás, você recebia uma ficha com um questionário imenso, você tinha que preencher e assinar. Aquilo também é um requisito exigido por lei. O meio de hospedagem tem que mandar isso para o Ministério do Turismo. Quando eu cheguei no Ministério do Turismo, eu falei assim, gente, cadê a ficha? Ah, são essas caixas aí. Como assim essas caixas? Caixas e caixas e caixas de ficha em papel. Informatizou assim, começaram a digitalizar e mandar o PDF. Depois a gente conseguiu criar um sistema que a gente consegue consumir esse dado, não de todos os meios de hospedagem, mas de alguns, e a gente não faz nada com dado, até então. A gente chamou o SERPRO começou a digitalizar a ficha, ela já está em piloto.
Qual é o objetivo da ficha? Primeiro, facilitar a jornada do turista. Menos fila. Hoje você consegue fazer, isso já está sendo pilotado, por QR Code. Qual é o único requisito? Ter o seu login no GovBR. Chegou lá, logou, validou com o hotel, entrou. O que eu quero com o dado? Não quero saber que aquele CPF esteve ali, mas eu quero saber que aquela pessoa que tem 40 anos, 45, chegou sozinho, chegou com o filho, ficou 3 dias, ficou 4 dias, né? Começar a entender qual é o segmento que ele pretende buscar. Dado, informação, inteligência mercadológica. Então, está em construção, já está em piloto. A dificuldade foi criar o API com os hotéis, porque cada um usa o seu ERP próprio, enfim. Então, isso já foi superado. A gente está começando agora o piloto com a rede Accor, que é uma das maiores redes, do Mercury, né, do cara que brigou comigo, mas tudo bem. Enfim, mas a gente está começando um piloto aí. Tá? Eu acho que o meu tempo já se esgotou, queria ficar aqui muito mais tempo batendo um papo com vocês, mas, como eu disse, estou à disposição. Que precisarem do Ministério do Turismo, que precisarem do Fábio, podem contar comigo. Tá bom, gente? Obrigado. Fica mais um pouquinho aqui comigo. Fica mais um pouquinho. Pessoal, a gente vai encerrar as perguntas, porque o tempo está curto, e eu quero chamar a professora Sara. Ela quer dar uma palavrinha. Então, passar aqui o certificado, agradecer imensamente sua participação, seu tempo, senhor Fábio, e fico muito contente pelos dados e vejo que o Ministério está trabalhando no sentido de implementar políticas, né? Eu sou grande estudiosa aí das políticas mundiais, fico contente de saber que estás evoluindo em termos de conseguir maior número de turistas, né? Pensando que a Espanha tem quase 13% do PIB mundial em turismo, né? Com a Covid teve quase 9, nós tivemos 4, e tu queres 8. Então, acho que, talvez tu não tenhas estado no começo da palestra, mas a Velasco, ela é da Universidade Complutense, em Madrid, e a Espanha recebeu dinheiro da União Europeia para fazer um projeto de política em turismo, porque ela tem o maior PIB. Então, ela falou um pouco sobre um cenário Espanha, mas eles estão fazendo cenário Europa. E fico contente que tu também pegasse experiências da Espanha. E todo modelo ele é reaplicável. Então, eu tenho uma característica em Foz, tenho uma característica em Curitiba, tenho uma característica em Florianópolis. Então, eu acho que esse é o papel mesmo do Ministério, de realmente conhecer, né? E fico muito feliz em te conhecer, que eu não te conhecia pessoalmente. Teu certificado, que é muito bom, né? Muito obrigado. A gente tem tanto certificado, mas... E uma lembrancinha do evento, então. Muito obrigado, hein? Nesse momento, eu quero chamar a Caroline Matink, que é a coordenadora do Fórum Internacional, a professora Sara e o senhor Fábio Augusto para a foto oficial do evento. Não acabou ainda, gente. Não acabou ainda. Melhor parte é o sorteio. Todo mundo fica sem sorteio. Hã? Gente, não acabou ainda, tá? Eu quero chamar a Caroline Matink agora para a realização do sorteio. O sorteio, gente. Que bom que tem mais cadeira vazia. Vou sentar nela e vamos ver se eu ganho esse sorteio. Bom dia, pessoal. Queria dar boas-vindas para vocês ao nosso fórum, tá? Ele foi feito com muito carinho, muita dedicação para receber vocês. Foz do Iguaçu está de braços abertos para receber vocês nos nossos atrativos também. Tomara que vocês consigam conciliar nossa e também fazer os passeios, tá? Os passeios não, nas nossas visitas técnicas, e pergunta também os bastidores dos lugares, que é muito interessante. Mas vamos para o que interessa. A gente vai estar fazendo um sorteio aqui de camisetas, tá? Então, assim, como muita gente sentou, vai ter muitos lugares. Então, embaixo das cadeiras tem 10 brindes. É um cupom escrito brinde, bem grande.
Quem